Muitas emoções, coração está firme, saúde, 100 por 1. Vamos todos ficar em pé nessa hora. Vamos ler um dos salmos mais preferidos do povo de Deus, Salmo de número 1. Quem sabe de cor o Salmo 1 aqui, levanta a mão. Aí, é um salmo lindo, né? Vamos colocar aqui na tela e vamos ler todos juntos o Salmo de número 1. O tema desta noite é a árvore de Deus. Você vai entender a revelação desta palavra. Vamos lá? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, que mais? Vamos continuar. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Glória a Deus. Volta agora no verso 3. Vamos repetir todos juntos o verso 3. Bem forte. 1, 2, 3. É como árvore plantada, dá fruto, e as suas folhas, tudo que ele faz, amém. Vire para o seu irmão e pergunta para ele: você quer ser esta árvore plantada? Pergunta para quem está do outro lado: você quer ser esta árvore plantada? Amém. Então, debaixo desta autoridade, eu quero que você erga as tuas mãos aos céus e comece a profetizar sobre você mesmo. Senhor, eu desejo ser uma árvore plantada por ti. Comece a profetizar: quero ser uma árvore plantada nesta geração. Eu quero mudar a história da minha casa, da minha família, como esta árvore que dá o seu fruto. Comece a declarar pelo poder da fé. Tome posse antes de ouvir a pregação. Já diga que você é uma árvore de Deus neste tempo. Erga as tuas mãos e profetiza. Profetiza agora com poder e autoridade. Você, igreja, você tem o poder do sacerdócio, você tem um governo, você tem a mente de Cristo. Então declara a tua saúde, declara a tua vitória, declara a tua libertação, porque hoje estamos aqui para receber dos céus revelação nova, em nome de Jesus. Espírito de vida e de ressurreição, eu declaro sobre a tua igreja nesta noite, com poder e autoridade, que somos árvores de Deus nesta terra. Somos árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Eu declaro que nós vamos viver a totalidade desta palavra. E se ainda há alguma interferência satânica, mundana, carnal no nosso meio, eu dou uma ordem: vai embora agora, sai do nosso meio, sai agora. Toda fortaleza nas mentes, sejam destruídas fortalezas humanas, razões carnais, e que haja agora uma conexão com a mente de Cristo. Que haja as mentes sejam cativas à obediência de Deus Pai nesta hora. Coloca a mão na tua cabeça e diga assim: eu tomo posse da mente de Cristo, de pensamentos novos. Toda fortaleza que Satanás quis colocar, que minha história quis colocar, eu derrubo agora pela fé, e declaro que na minha mente os pensamentos do alto vão reinar, porque eu levo cativo todo o meu pensamento à obediência de Deus Pai, em nome de Jesus. Diga bem forte. Dê um forte aplauso a Jesus nesta noite, aleluia, amém, amém. Mais forte, igreja, mais forte. Amém. Pode sentar, queridos irmãos, amada igreja. Aleluia. O tema desta noite é a árvore de Deus. Antes de falar sobre esta pregação exatamente, quero contar um pouco da nossa experiência. Esse mês de março, mês, que marca um novo ciclo na minha vida, resolvemos comemorar neste mês de março aquilo que nós também celebramos em janeiro. Dia 20 de janeiro deste ano, eu e a pastora, nós fizemos 30 anos de casado. Você sabe o que é isso? Você sabe, né? Quem tem menos de 30 anos aqui, levanta a mão. Menos de 30 anos, fica com a mão erguida. Quem tem menos de 30 anos? Você tem quantos anos, Riquinho? Ah, bom. Quem tem menos de 30 anos, levanta a mão, deixa eu ver. Menos de 30. Aí, antes de você nascer, eu já estava casado, meu irmão e minha irmã. E nós resolvemos fazer uma celebração, né? Uma celebração que comportasse esse momento, né? Todas essas histórias que nós vivemos juntos. 30 anos é a Bodas de Pérola. E aí eu me programei, me preparei para nós conhecermos uma cidade chamada Olambra, aqui no interior de São Paulo. Quem já foi para Olambra aqui, levanta a mão. Algumas pessoas já foram. Cidade linda, né? Quem já foi sabe.
é uma cidade conhecida como a Cidade das Flores. 40% das flores do Brasil são produzidas lá. Então, por conta disso, é uma cidade riquíssima. Pelo fato de entrar muita renda e ter pouco habitante. Tem menos de 15 mil, menos de 16 mil habitantes. Então, por onde você anda, você vê uma cidade estruturada, um paisagismo de excelência, árvores plantadas. Nós visitamos algumas plantações, plantação de girassol, plantações de folhas de plantas das mais diversas. Levei a pastora, que é a especialidade e o gosto dela, numa fazenda de pimenta. Aí lá ela se acabou. Na fazenda de pimenta, ela estava ali no reino dela. E diante de tudo isso, percebemos que estava tudo ali bonito, fazendas organizadas, plantações alinhadas, tudo no lugar certo. E enquanto eu olhava tudo aquilo, Deus começou a falar comigo. Por quê? Porque eu vi, olha só, como tudo aqui é lindo, tudo bem estruturado, só que tudo isso foi plantado por homens. Tudo que eu vi naquela cidade foi plantado por homens. Agora imagina o que acontece quando é Deus que planta. Comece a pensar já, que eu já estou entrando nessa pregação. Porque existe uma diferença, aquilo que é plantado por homens e aquilo que é plantado por Deus. Há uma grande diferença, porque quando nós começamos a ler a palavra, ao longo de toda a Bíblia, há comparações de nós com as árvores. Ao longo da Bíblia, você percebe que os homens são comparados com árvores. E nós lemos aqui, em Salmo 1, verso 3, que o justo é comparado também com uma árvore. Quando este entendimento entra no seu espírito, você começa a ter uma percepção diferente a respeito da sua vida. Quando este entendimento entra na sua vida, na sua mente, no seu coração, o teu propósito de existência começa a fazer sentido. Diga assim para o seu irmão: nós somos árvores. E nesta noite, agora diga, olha, eu estou falando para você, nesta noite, nós vamos receber chaves espirituais. Chaves espirituais que nos levarão a este entendimento, para destravar acessos, para que você rompa com situações que você está vivendo, e entre em novos ambientes, e entre em novas oportunidades, e tenha experiências que Deus já preparou para você. Quando você passa a entender que você é árvore de Deus, aleluia, como diz aqui o Salmo de número 1, e você entende esta palavra no teu espírito, você vai destravar novos acessos, novas histórias, vai entrar em novos ambientes, vai viver novas oportunidades com Deus. Eu posso ouvir um amém? Aleluia. Então, coloca o verso 3 aqui de novo, que eu vou ler com vocês. Na minha versão diz o seguinte, ó: este justo é como árvore plantada à beira de águas correntes. Aqui diz ribeiros, nessa versão, né, que está na tela. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Na minha versão diz prosperará. E é interessante, porque realmente tudo que nós fizermos como justos na presença do Senhor, haverá prosperidade no resultado das nossas ações. Então, debaixo desta verdade que diz no Salmo 1, que nós somos árvores plantadas. Você é uma árvore? Você é uma árvore o quê? Aqui começa já é um entendimento da primeira chave desta noite. Somos plantados pelo Senhor. Não foi uma árvore colocada no acaso. Não foi algo que nasceu sozinho. A palavra aqui no hebraico para plantar é shatu, que quer dizer o quê? Que quer dizer que não é algo que nasceu sozinho. Foi transplantado com intencionalidade. Estas plantas que vocês estão vendo aqui na frente, que são reais, tá? Não são artificiais, essa planta é chamada lírio da paz. Quem colocou esta planta nesses vasos, porque cada planta está num vaso aqui, tá, gente? Ela não caiu aqui sozinha. Foi colocada aqui com intenção de ser comercializado e ser transportado para um outro lugar. Então esta plantação que vocês estão vendo aqui foi feita com intencionalidade. Quando você vê o verso 3 aqui na tela do Salmo 1, que diz que nós somos árvore plantada, quer dizer que Deus nos tirou de um lugar e colocou a gente intencionalmente perto de ribeiros de águas.
Você não caiu, estou aqui neste ribeiro. A árvore não foi colocada ali sem querer, não foi um pássaro que foi levado com a sua semente no bico e caiu lá. Não. Foi Deus que plantou. Há uma intenção que está neste texto. Foi tirado de um lugar, foi tirado lá da lama e foi colocado perto do ribeiro. Foi tirado lá da miséria, foi tirado do lixão e foi colocado bem próximo deste ribeiro de água. Você já está entendendo? Foi tirado lá da prostituição e foi colocado aqui perto do ribeiro de água. Foi tirado lá do engano, da tristeza, da depressão e foi colocado perto deste ribeiro da água. Foi colocado com intencionalidade. Não veio parar aqui de paraquedas, né? Não caiu aqui de paraquedas. Foi colocado em outro lugar com propósito definido. Então, se você já está entendendo essa palavra, saiba que o Senhor te colocou para viver uma história com propósito definido. Amém? Se você vivia no lixão, se vivia na miséria, se você vivia não sei aonde, e se ainda há alguns resquícios desta marca, deste passado, estes ribeiros de água vão começar a te limpar de tal forma que todo esse passado vai ficar para trás de uma vez por todas. E as marcas da escravidão ficarão também no lago do esquecimento, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas às vezes eu lembro. Você vai lembrar para glorificar a Deus, mas estas marcas não vão te acompanhar, porque o Senhor já te tirou de lá e te colocou num lugar de prosperidade. O Senhor já te tirou de lá e te colocou num lugar onde há unção, onde há glória, onde há poder, onde há transformação. Foi colocado de forma proposital, com intencionalidade. Não foi por acaso. O Senhor te plantou para viver esta história. Eu quero te dizer que você não está aqui hoje por acaso não, porque você foi plantado por Deus. Foi com uma intenção, porque há uma origem. Há sim esta intenção. Há uma fonte que é o ribeiro. Amém, queridos? E isso começa a quebrar o engano nas nossas vidas. Aleluia. Por quê? Porque não é sobre ficar se movendo de lugar em lugar. Ah, deixa eu ir naquele canto. Deixa eu ir naquele lugar, porque ali tem um profeta. Tem um profeta que olha, tudo que ele fala acontece. Eu vou correndo para lá. Aí sai a árvore correndo. Já viu a árvore correndo por aí? Ah, deixa eu correr para lá, que ali quando ele ora, tem uma época lá nos anos 90, que o pessoal orava e parecia dente de ouro. Quem sabia dessa história? Levanta a mão. Lembra disso? Aí todo mundo queria lá, até os banguela iam lá para ver se nascia dente. Ah, vão naquele lugar que ali o profeta ora, a pessoa emagrece na hora. Quem lembra dessa história? Fazer regime ninguém quer fazer, né? Mas uma oração para emagrecer, até eu. Eu vou lá e vou virar uma vareta de Jeová. Não vou ser mais esse varão de fogo, vai ser o vareta de fogo. Já pensou? Para que monjaro e canetinha, esse tipo de coisa? Tem um varão que ora e emagrece, é lá que eu vou. Aí sai a árvore, tirando a raiz do ribeiro, e sai ela por aí. Não é sobre esta mobilidade. Não é sobre essa confusão de ficar para lá e para cá. É sobre enraizamento. O Senhor quer te enraizar perto de águas que vão te suprir, águas que saem do trono de Deus, águas espirituais, águas reveladoras. Quem é plantado por Deus não vive de circunstância, vive de fonte contínua. A fonte que você está conectado, ela nunca vai se secar, porque esta fonte é Jesus. Posso ouvir um amém? Diga assim: eu sou plantado por Deus. Eu não vivo de circunstâncias. Eu vivo de uma fonte que é contínua e duradoura. Eu tomo posse para a minha vida, em nome de Jesus. Só quem crê aplaude bem forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E olha, posso falar alguma coisa aqui? Olha aqui, presta atenção. Tem gente que está deixando de viver propósito, porque está saindo do lugar onde Deus está te enraizando. Então, queridos, pare de sair do lugar onde Deus te colocou e Deus te plantou. Porque quem vive saindo do lugar onde Deus plantou, ainda não discerniu que ambiente errado mata propósito.
Quem está no lugar errado, no ambiente errado, está matando o propósito. Mas ambiente certo revela destino. Amém? Diga assim comigo: ambiente errado mata propósito, mas ambiente certo revela destino. O Senhor vai revelar destinos poderosos nesta noite aqui, em nome de Jesus. Aleluia, o Senhor está aqui. Eu quero entregar mais uma chave para você nesta noite de entendimento. Esta chave é que existe o ribeiro. Aqui está no plural, né? Ribeiros de águas. Está no plural a versão que você colocou? Existem ribeiros, plantada junto a ribeiros. Olha só que interessante. Eu também fui buscar o original desta palavra, que é palgemain em hebraico. E da mesma maneira que a árvore foi plantada intencionalmente perto daquele ribeiro, a tradução do hebraico, sabe o que nos faz entender? Que o ribeiro também foi colocado num curso intencional, como se tivesse sido criado um canal ali. Não é um rio natural, é um canal de irrigação. Só para você entender, Santos tem os canais. Quem já foi para Santos? Canal 1, canal 2, canal 3, né? Vai ter tantos canais lá. Aqueles canais foram feitos por um engenheiro antes da metade do século passado. Na primeira metade do século passado, uma pessoa inteligentíssima que preservou a cidade, porque ele mudou o curso das águas. Porque quando se houvesse algum tipo de enchente, ao invés das águas do mar cobrir a cidade, entraria nesses canais, e depois, quando as águas baixassem, saíssem desses canais. Ou seja, aquele canal de irrigação, aquele canal foi feito de forma artificial, por um homem. Este ribeiro de água, no literal, quando você traduz, pega a palavra lá no original, do hebraico, nos faz entender que são canais de irrigação, ou seja, é uma água direcionada. A árvore foi colocada intencionalmente, mas a árvore foi colocada intencionalmente, e a água também foi colocada naquele lugar. Ou seja, Deus não está trabalhando com improviso não, tá, gente? Deus não trabalha com improviso, Ele trabalha com fluxos intencionais. A água que vem do trono dele é intencional para a sua vida. Que água que é essa? A presença dele para quem busca. Que água que é essa? É a revelação da palavra para quem coloca-se neste plano de ação de Deus e busca se envolver com a revelação e recebe do alto esta palavra. São fluxos intencionais que vêm de Deus. Aí você começa a receber revelação que o outro não recebe porque não está buscando. Você começa a entrar no nível de maturidade que o outro não tem, porque não está se deixando ser tratado pelo Espírito, a tal ponto que o seu caráter começa a ser confrontado, e ele, diante desses confrontos, começa a abandonar algumas práticas que não diz mais a respeito daquele que é filho de Deus, que foi plantado pelo Senhor e que tem fonte à sua disposição. Ou seja, não compete mais eu viver de uma maneira, eu me vestir de uma maneira, eu falar de uma maneira, eu agir de uma maneira, sendo que eu tenho uma água poderosa, limpa para me suprir, que vai me alimentar a tal ponto que eu vou mudar meu jeito de ser. Eu não vou morrer na sequidão, eu não vou morrer sem suprimento, eu não vou morrer porque tem canais espirituais sendo colocados por Deus, que estão chegando até mim, está chegando até você. É uma provisão intencional, é um cuidado constante. Você não vai ficar abandonado não. Deus está cuidando de você. É intencional da parte de Deus. Há um sustento que talvez as pessoas não estão vendo, um sustento invisível. Sim, porque vem do céu, vem deste plano espiritual. Vem de um plano que vai te livrar de toda sequidão, de toda destruição. Por quê? Porque o justo não temerá as más notícias. Posso ouvir um amém? Diga assim: eu como justo, eu não vou temer as más notícias, porque eu tenho provisão, eu tenho cuidado, eu tenho sustento, eu tenho livramento da parte de Deus, porque há o ribeiro colocado por Ele, que me provê em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem está debaixo desta verdade, quem é plantado por Deus, não vai depender do acaso, tem provisão direcionada. É por isso que nós temos o Jeová Jirê em nossas vidas. Aleluia. Que é o Deus da provisão. Jeová Jirê quer dizer o Senhor proverá. Ou seja,
haverá provisão. Ah, pastor, então agora eu posso ser um vagabundo se ficar sem fazer nada? Posso ficar só na rede, já que o Senhor proverá, vou ficar aqui na rede, balançando para lá e para cá. É isso que quer dizer? Você já prestou atenção? Se alguma vez Deus chamou vagabundo? Quando chama Moisés, estava cuidando das ovelhas. Quando chama Isaías, ele trabalhava no reino. Quando chama Pedro, estava pescando, trabalhando. Então, não é uma história sobre desocupados. É uma história de quem já está fazendo as suas coisas acontecer, mas entende que mesmo ele colocando a mão na massa, mesmo ele agindo, mesmo ele se movimentando, mesmo assim haverá ainda provisão dos céus para ele. Para que a história dele não seja comprometida e corrompida pela falta de sustento. Mas quando ele olha para Deus, sabe que Deus é respaldo, aquele que está na sua retaguarda, na sua dianteira. Continue vivendo o propósito, porque haverá um ribeiro poderoso na tua vida, em nome de Jesus. É isso que quer dizer, é uma provisão direcionada. Quem quer receber essa provisão, diga amém. Então você vai tomar posse, porque o ribeiro também foi colocado por Deus para te alimentar. Eu quero também entregar mais uma chave nesta noite. Uma chave que vem com uma pergunta. A pergunta é: como está a sua raiz? Porque árvore que é árvore tem raiz, não é verdade? Não é? E como eu falei para você, você começa a perceber que a palavra ela vai se conversando de Gênesis a Apocalipse. E lá em Jeremias capítulo 17 é quase uma repetição do Salmo. Ó, Jeremias 17, verso 7 em diante, olha o que diz: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas. Olha aí, a árvore foi colocada ao acaso? Não foi plantada. Foi plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela, esta árvore, não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Ou seja, é uma árvore que está sendo alimentada com raízes. A raiz dela não está para fora da terra, mas está se alimentando das águas. E esta palavra raiz está falando de origem, de profundidade, de sustentação. Ou seja, sabe o que é que nos sustenta? Não é aquilo que está à mostra, aquilo que é aparente, aquilo que aparece. Não, é aquilo que está escondido. Há um tipo de bambu que é plantado lá na China, que por alguns anos você não vê ele sair de mais do que 1 metro de altura, mas ele está crescendo para baixo, com raízes. Quando dá o tempo de ele crescer, ninguém tira aquele bambu por nada, porque as suas raízes têm profundidade. Eu quero que você entenda que nesta chave é uma pergunta, que você tem que responder para você mesmo: como é que está a sua raiz? Será que você está querendo mostrar muito a raiz? Porque quem mostra a raiz vai chegar o tempo que a árvore cai, não tem sustento, não tem profundidade. A raiz não se exibe, raiz sustenta. Amém? Raiz não se exibe, raiz sustenta, dá o sustento. Eu profetizo que homens e mulheres aqui de Deus vão ter esse sustento em maturidade, esse sustento em convicção na presença do Senhor, e nada vai te abalar. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, você vai permanecer em pé em nome de Jesus. Amém? Porque quem se aprofunda a sua raiz, quem aprofunda a raiz, vence qualquer estação. É isso que nós lemos em Jeremias. Vem a seca, vem o calor, mas ele está com a raiz sendo alimentado. Ah, pastor, mas não tem culto todo domingo, é só de domingo você vai sustentar essa raiz? Tem quarta também, né? Só domingo e quarta, inclusive quarta-feira agora. Sexta-feira a mulherada vai estar aqui, não é isso? Ó, quarta aqui, culto, sexta vai ter todas as mulheres. Cadê as mulheres? Sexta-feira estarão aqui.
Domingo estaremos aqui novamente em nome de Jesus, trazendo sustento para a nossa raiz, e se enraizando cada vez mais. Mas você não pode ficar apenas na expectativa dessas reuniões solenes que são maravilhosas. Você pode cada vez mais aprofundar a sua raiz na presença do Senhor. Quem aprofunda a raiz sobrevive a qualquer estação. Ah, mas está vindo a pandemia. Você está enraizado em Jesus, vai passar a pandemia, você vai permanecer em pé. Ah, está vindo a crise do petróleo, as guerras lá no sei lá onde, está aumentando o dólar, aumentando a gasolina. Quem tem raiz vai permanecer em pé em Jesus. Ah, é ano de eleição, e agora? Será que vai acontecer? Quem tem raiz em Jesus vai permanecer em pé. Amém? É uma palavra para que nós possamos nos enraizar cada vez mais. Vem uma crise financeira, responda na presença do Senhor, responda com trabalho, responda com planejamento e continue se enraizando em Jesus. Porque tem gente que não fala, né? Não fala nada, mas quer fazer birra com Deus. Quer se revoltar contra Deus. Ah, já que não tive essa resposta, eu também nem vou mais para a igreja, não vou nem mais orar. Ah, já que não curou, eu orei para que meu pai fosse curado, orei para que, e foi recolhido. Gente, um dia todos nós iremos. Uns vão viver mais, outros vão viver menos. Cremos na cura, claro que nós cremos no milagre, cremos, mas também sabemos que maior é o propósito do Senhor. E tem gente que quer colocar essa carga jogando, já que Deus não me respondeu. Não fala, né? Mas para de buscar, para de ler, para de vir na presença de Deus, porque está fazendo birra com os céus. Não. Nós temos que estar cada vez mais enraizados na palavra. Quem está entendendo, diga assim: eu estou. Por isso eu profetizo que a tua raiz está em Jesus, que a tua raiz está na palavra, que a tua raiz está se aprofundando e está alcançando os ribeiros. Nada vai paralisar esse seu crescimento, que começa na profundidade e vai se manifestar nos seus testemunhos em nome de Jesus. Amém? São como essas árvores que nós, às vezes as prefeituras colocam, né? Aliás, muitas árvores chegaram antes do que nós. Depois a gente chega, quer colocar uma calçada, e o que acontece? A raiz ela vai crescendo e vai derrubando tudo, a calçada começa a sair e ela continua o seu curso, o seu caminho. Então nada vai paralisar o curso das suas raízes, basta você desejar em nome de Jesus. Por isso eu quero declarar que você, já estou tomando posse por você, tá? Que você é esta árvore de Deus, amém? Já estou tomando posse que aqui está cheio de árvores, árvores plantadas pelo Senhor. E nós, como árvores de Deus, temos que manifestar o fruto. Começou na maioria das vezes no dia do meu aniversário, é a mudança da estação. Acaba o verão e entra o quê? O outono é conhecido como a estação do quê? É dos frutos, quando as folhas caem, o fruto aparece. Primavera das flores, outono dos frutos, não é verdade? Inverno as folhas caem e no verão as folhas voltam e o calor com mais força. E começamos então a estação do outono. E árvore boa e frutífera deve dar o seu fruto. E assim é, com esta chave que eu vou te entregar, que você precisa ter o fruto que permaneça. O nosso fruto precisa permanecer. É tão interessante que a árvore de Deus, quem começa a compreender essa verdade, começa a perceber que a maioria das coisas que a árvore faz não é para si. A árvore come do seu fruto, a árvore desfruta da sua sombra, a árvore dá abrigo para si mesma quando ela está cansada. Você começa a perceber que a árvore ela vive mais para doar do que para receber, porque a melhor coisa é dar do que receber, a verdade é essa. E o nosso fruto precisa ser um fruto que permaneça, um fruto com propósito, tem que ser o resultado visível de uma vida saudável. Fruto é manifestação que a árvore está saudável. O testemunho é a manifestação que a tua vida cristã está saudável. Crente que é crente precisa frutificar. Algo, mas todo mundo vai frutificar igual? Não, há níveis diferentes de frutificação. E olha só, Jesus fala sobre isso lá no Evangelho de João, no capítulo 15. Jesus fala o seguinte: olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor,
todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele a corta. Primeiro nível, o nível daquele que não dá fruto nenhum. Qual é o futuro daquele que não dá fruto? É cortado. Aí, segundo nível, e todo que dá fruto, deixei de ser um frutífero, passei a dar o fruto. O que Deus faz? Deus, que é o agricultor, ele poda. Para quê? Para que possa dar mais fruto ainda. Já estamos falando de 3 níveis. O nível que não dá fruto nenhum, e aí, se você permanecer nessa condição, vai ser cortado. O segundo nível, que começa a dar fruto, deixa eu tratar que começou a dar fruto. Aí vem o agricultor e começa a podar para não cair no chão, para não ficar perto da lama, para permanecer em pé e erguido. E aí, nessa condição do tratamento do agricultor, começa a entrar no terceiro nível, que dá mais fruto ainda. Vamos ver mais um pouquinho. Vocês já estão limpos, porque é isso que o agricultor faz, ele limpa, né? Então, se o Senhor está nos limpando, nós precisamos dar fruto. E como que vem essa limpeza? Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Aí é o quarto nível poderoso. Aquele que está firme em Jesus, está permanecendo em Jesus, está enraizado em Jesus, está enxertado em Jesus. Que nível poderoso é esse? Aquele que dá muito fruto, não para de dar fruto. E eu profetizo que você vai chegar nesse nível em nome de Jesus. E Jesus dá um grande alerta: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim nada podereis fazer. Fala assim para o seu irmão: sem Jesus você não vai fazer nada. Sem Jesus você não fará coisa alguma. Amém? Mais um pouquinho, que essa palavra é maravilhosa, viu? Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Posso ouvir um amém e aplauda esta palavra, a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então Deus não te chamou apenas para parecer que como você está? Estou vivo. Não é para parecer que está vivo. Deus não te chamou para parecer que está vivo. Ele te chamou para produzir vida. É muito diferente isso. Deus te chamou não para aparentar, e aqui não é sobre aparência, é sobre evidência, é sobre essência, é um ajuste que Deus está fazendo em você, porque fruto não é discurso, fruto é prova. Eu dou fruto para o Senhor, não precisa nem falar. Eu não quero ouvir você falando, eu quero ver este fruto. Quando nós damos frutos, não é o discurso que sai. Você não está vendo o que eu estou fazendo? Eu faço isso, faço aquilo, tal. Fique em paz. Se isso tudo é fruto, o fruto vai aparecer. Em nome de Jesus. O fruto vai ser a prova que você está permanecendo em Jesus. Quem permanece em Jesus aqui nesta noite, diga amém. Glória a Deus, que bom que você está tomando posse dessa palavra. Mais uma chave que eu quero te entregar, sobre o perigo da aparência. Já que nós entramos nesse assunto, o perigo da aparência. Porque às vezes, você olha de longe a árvore, nossa, que árvore bonita. Às vezes você anda em São Paulo, nossa, que rua arborizada e bonita. Vem as tempestades, vem as chuvas, vem os raios, vem os cupins. E o que acontece na maioria das vezes nas ruas de São Paulo, quando em épocas de tempestade? Árvore cai em carro, árvore cai em motoqueiro, árvore cai pelas ruas, nas casas, atrapalhando, porque era só aparência. Há uma frase que se diz no conceito e no ditado popular, que quase tem a ver com isso, que muitas vezes por fora bela viola, por dentro, você sabe disso, né? E é isso que acontece. Por quê?
Porque às vezes tem árvores que são só aparentes, não dão fruto nenhum. É só você ir lá em Mateus capítulo 21. Quando Jesus estava chegando no templo, ele viu uma figueira. Ele foi até aquela figueira, não é verdade? E o que ele procurou naquela figueira? Procurou algum fruto. Aquela figueira tinha fruto, sim ou não? Não tinha. Só aparência. Por conta disso, recebeu uma maldição. Olha só que interessante, uma figueira que só tinha folhas, mas não tinha fruto. Tinha folhas, mas não tinha frutos, porque a folha impressiona-os. Nossa, que árvore frondosa, cheia de folha, olha que figueira cheia de folhas, é ali que eu vou pegar, é ali que eu vou comer o fruto. Tanta folha que tem, só aparência. Por quê? Porque a folha impressiona homens, mas o fruto impressiona a Deus. O fruto responde a Deus. E nós vamos dar essa resposta no mundo espiritual, não mais com a nossa aparência, mas com o nosso testemunho, com aquilo que estamos produzindo nesta vida. Eu quero que você entenda que você como árvore precisa frutificar. E às vezes tem árvore que tem até fruto, é uma árvore boa, mas não é uma árvore posicionada. Tem uma história que é sensacional na Bíblia, que está lá em Juízes, que é uma parábola, é conhecida como a parábola de Jotão. Olha só, parábola de Jotão. Vamos lá comigo em Juízes capítulo 9. Quem conhece a parábola de Jotão, diga eu conheço. Algumas pessoas conhecem. Quem quer colocar o nome do filho de Jotão, diga amém. Ninguém quer? Josué, eu falei, não, estou em Josué, não, Juízes, capítulo 9, só para você entender o contexto, o pano de fundo, as pessoas chamaram Gideão para reinar, porque Gideão tinha tido vitórias poderosas, mas Gideão não quis reinar, não quis se posicionar, né? E aí, houve uma grande matança, e uma pessoa se livrou dessa matança. Essa pessoa se chamava Jotão. Verso 7. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si, e disseram à oliveira: seja nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira, olha só, árvore boa, hein? Figueira, oliveira, só árvore que tem coisa boa. E agora chegaram, tem a videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra, do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Olha só, e aí ele começa a descrever, depois você lê esse capítulo na sua casa, que é muito interessante. Aí ele começa a confrontar as pessoas, porque as árvores que eram boas não haviam se posicionado. Quando uma árvore boa não se posiciona, sabe o que acontece? O espinheiro assume o seu lugar. E nós temos visto isso, porque tem muitos lugares que o povo de Deus tem que ocupar, e às vezes não ocupa, porque está falando: não, eu tenho meu próprio vinho, deixa eu me desfrutar com o meu vinho, eu tenho meu azeite, minha unção, deixa eu com a minha unção aqui, deixa isso para outro. Eu tenho a doçura do meu figo, não quero me envolver com essa situação. Aí vai um juiz iníquo, entra no lugar para julgar, entra no Supremo Tribunal Federal para cometer injustiça, uma casa onde nós deveríamos ter um total apoio e sentirmos seguros,
porque é o ponto máximo da justiça. Está envolvida em escândalos, em esquemas milionários, com bancos fraudulentos, na maior casa de justiça deste país. Por quê? Porque são poucos aqueles que têm doçura, que têm unção, que têm alegria, que têm a presença de Deus, que se posicionam para ocupar aquele lugar, e vai um espinheiro e ocupa. Nós podemos mudar essa história. Entenda esta chave nesta noite, que é perigoso, nós apenas queremos aparência. Deixa eu só aparentar a minha doçura, a minha unção, a minha alegria, e não me posicionar. Não é isso. As árvores frutíferas recusaram a governar, porque estavam ocupadas, entre aspas, demais, com seu propósito. Mas quando quem tem fruto se omite, os espinhos assumem o controle. Você quer que o espinho assuma o controle dessa nação? Você quer que o espinho assuma o controle da sua empresa? Você quer que o espinho assuma o controle do grêmio estudantil da sua escola? Você quer que o espinho assuma os altares? Não. Então você, como árvore frutífera, comece a se posicionar na presença do Senhor. É um alerta, e eu quero ouvir o amém da igreja. Você vai se posicionar sim ou não? Porque esta verdade tem que estar dentro de nossos corações. Quando os produtivos se calam, os espinhos passam a falar. Fala para o seu irmão: quando os produtivos se calam, os vazios governam. É sério isso, não é verdade? Porque nós temos aprendido aqui, o Senhor tem nos esticado aqui ao máximo, o Senhor tem nos dado a capacidade de pensar diferente, o Senhor tem nos exortado a mudar de vida, de história. Na casa do Senhor nós aprendemos a falar, a dançar, a louvar, a se relacionar, a ensinar para crianças, a cuidar de idosos. Aqui é uma grande casa de desenvolvimento, mas não é para ficar aqui dentro não, é para você ocupar os montes dessa sociedade, e não viver apenas de aparência, porque senão os vazios irão governar. Deus está te chamando para ocupar o próximo nível, em nome de Jesus. Então, se você está entendendo isso, está na hora de você ter o entendimento que a tua raiz precisa ser uma raiz certa, e é a última chave que eu vou te entregar nesta noite, porque há tipos de raízes diferentes. Vamos colocar primeiramente aqui, Hebreus 12:15, coloca aqui na tela por favor, Hebreus 12:15. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Aí ele vai dar um exemplo, né? Para que não haja nenhum, volta lá, para que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por sua única refeição vendeu seus direitos de herança como filho primogênito. Isso é um tipo de raiz, uma raiz de amargura. Mas há um outro tipo de raiz, coloca aqui também, Colossenses capítulo 2, verso 7. Colossenses 2,7 diz: enraizados, edificados em Cristo, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados. Coloca desde o verso 6, por gentileza, vamos lá, vai. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Ou a tua raiz está na amargura, ou a tua raiz está na gratidão em Cristo Jesus. Existem essas duas raízes: a raiz que está em Cristo, com vida, com estabilidade, com crescimento, ou a raiz que está na amargura, que traz contaminação, distorção, morte, imoralidade, coisas profanas como Esaú viveu. Mas a nossa raiz vai ser cuidada e tratada, porque vamos deixar cada vez mais em Cristo Jesus. Toda árvore tem raiz. E olha, essa pregação não é sobre árvore, tá, gente? Não estou falando sobre botânica, nem entendo nada disso. Mas toda árvore tem raiz, só que nem toda raiz está conectada com a vida. A tua raiz está conectada com Jesus? Está conectada com Jesus, mas da minha boca está saindo pus, só para rimar. Está conectada com Jesus, mas meu pulmão é da Souza Cruz, para rimar também. Souza Cruz, sabe o que é Souza Cruz? Nem queira saber, que bom que você não sabe. Fala para ele, Solange, o que é Souza Cruz? É uma empresa de cigarro. Minha raiz está em Jesus.
e a minha mente está sem luz. Tudo com rima aqui. Toda árvore tem raiz. Agora eu quero saber se a sua raiz está conectada com a vida. Eu não quero que você esteja apenas enraizado. Eu quero que você esteja enraizado na fonte certa, neste ribeiro de água, enraizado em Jesus. Eu quero que você saia de toda a amargura, para que você não vive não com as folhas murchas, mas com a cara murcha. Por quê? Porque não está em Jesus, está amargurado. Não deixou o Espírito agir e trazer cura para a tua vida. Eu tomo minhas próprias decisões. Isso está fazendo bem para mim. Então eu estou enraizado nessa situação porque aparentemente me faz bem. Está de acordo com aquilo que Jesus quer? Porque nós temos sim que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, enraizados nele, enraizados na vontade dele. E eu quero caminhar para a conclusão desta noite, que não somos árvores quaisquer, somos árvores com uma identidade. Toda vez que a Bíblia fala de homens com árvores, apenas fala árvore, mas quando Deus resolveu nos chamar de árvores, Ele nos nomeou e nos entregou uma identidade. E na conclusão desta noite eu quero falar sobre Isaías capítulo 61, porque lá Deus nos chama de árvores de justiça, plantação do Senhor, carvalhos de justiça. Isaías capítulo 61, verso 3, Ele vai te nomear, vai te entregar uma identidade para que você mude e transforme cenários horrorosos em cenários espirituais, e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, manto de louvor ao invés de espírito deprimido, porque eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para revelar a sua glória e o seu esplendor. Você tem nome, você tem identidade, você não é qualquer um, você é carvalho de justiça na presença do Senhor, plantação do nosso Deus. Receba esta identidade nesta noite, porque a glória de Deus vai se manifestar através da sua vida. A raiz desta palavra, deste verso 3 que vai ser colocado aqui na tela, diz o seguinte: que são árvores fortes, estáveis, estabelecidas por Deus. Não é qualquer árvore, você é uma árvore plantada pelo Senhor, carvalho de justiça. Aleluia. Depois dá um Google, vê uma foto de um carvalho de mais de 100, 200, 300, 400, 500 anos, você vai ver como que essas árvores são fortes, como elas crescem de uma maneira assim, que não dá para se explicar, inexplicável, porque você é isso, não é uma árvore qualquer, você é uma plantação, você é plantação do Senhor, com identidade, com posição, como referência, com propósito. Lembra que eu comecei falando aqui na pregação, que eu estive lá naquela cidade linda chamada Olambra, com árvores lindas, com plantações maravilhosas, uma cidade organizada, toda cuidada, mas todas dependiam, sabe de quem? De quem as plantou. Todas foram plantadas por alguém. E eu quero que você entenda isso nesta noite, que diferentemente daquelas árvores, daquelas plantações, você não depende de homens. Você foi plantado pelo Senhor. Jesus disse: meu Pai é o agricultor. Aleluia. Você tem um agricultor que cuida de você. Ele é aquele que te plantou, que te colocou no lugar certo, com propósito. Gente, eu quero repetir para você, essa pregação não é sobre árvore não é sobre botânica. Essa mensagem não é sobre plantas, é sobre gente. É sobre mim, é sobre você. Sabe por quê? É aquilo que Deus quer fazer. Este fruto é o resultado poderoso que nós vamos viver. É para isso que Deus está nos chamando. Deus, Ele está te chamando para que você produza resultados poderosos em lugares estratégicos. Ele que vai te colocar. O mesmo Deus que te plantou é o mesmo Deus que vai curar tuas raízes. A raiz da amargura, a raiz traumática, a raiz da tristeza, a raiz da depressão, a raiz da loucura, a raiz da baixaria. Deixa Deus curar essa raiz, porque Ele quer que você esteja enraizado em Jesus. Está na hora de você ressignificar a sua origem.
Ah, minha raiz foi essa, foi ali na miséria, foi ali na violência, foi ali, sei lá, naquele cenário horrível. Está na hora de ressignificar, porque agora a tua raiz vai ficar em Jesus, a tua raiz estará em Cristo. Árvores plantadas por Deus não apenas sobrevivem, elas começam a governar. Se prepare, porque este é o novo tempo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Quem crê nesta palavra, diga amém. Gente, quando eu comecei a entender as conexões dessa palavra, agora aqui no altar, sentado aqui, o Senhor me fez entender algo, que eu lembrei que tudo no começo, uma árvore com fruto, determinou o rumo da toda a humanidade, porque o homem ali fez a sua má escolha. Aí vem uma árvore que foi arrancada da terra, fizeram madeiro com essa árvore, fizeram uma estaca e colocaram o homem neste pedaço de pau que veio de uma árvore. Este homem era Jesus. E aí começou a mudar o destino de todas as árvores. Sabe por quê? Porque lá em Apocalipse, quando fecha o livro, diz que há uma árvore no centro da Nova Jerusalém, que ela produz 12 frutos, um fruto para cada mês, e as suas folhas são cura para os povos. Você está sendo chamado para se alimentar primeiramente da árvore da vida e ser uma árvore que vai curar a sua geração, que vai trazer a cura para a sua casa, que vai trazer esse resultado poderoso, que vai frutificar neste tempo. Ah, mas está no final do mês, vai frutificar. Já estamos em 2026, vai frutificar. Já tenho mais de 50, 60, 70 anos, vai frutificar em nome de Jesus. Somos chamados para ser cura para os povos, e o Senhor está te chamando para viver essa nova história hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos por um instante, por favor, igreja. Aleluia. Eu quero te chamar nesta noite para ser esta árvore de Deus. Eu quero que você comece a se ver como uma árvore plantada pelo Senhor. E eu te faço uma pergunta agora diante de Deus, responda para você mesmo: quem é que te plantou? Sabe por quê? Porque tem pessoas hoje aqui que cresceram, mas nunca entenderam que foram plantadas por Deus. Você está vivo, mas está sem raiz. Está de pé, mas por dentro está seco. O Senhor está te chamando, e o primeiro chamamento, eu quero que você entenda: se a sua raiz está fraca, se você não tem esta força e se enraizar no propósito em Jesus, se você está apenas sobrevivendo por fora, esta palavra é para você. Você que está esgotado por dentro, este chamado é para você começar a falar com o Senhor. Diga aí para Ele: Senhor, eu preciso me enraizar. Vai falando com Deus, diga: Senhor, eu preciso de raiz. Não quero que você fique com vergonha, quero que você tenha esta consciência espiritual. Você está sendo chamado para fortalecer a sua raiz. Eu também quero chamar algumas pessoas nesta noite, enquanto você está com o olho fechado, pessoas para se reposicionarem, porque tem gente aqui que foi plantado por Deus, mas saiu do lugar onde Deus te colocou. Saiu emocionalmente, saiu espiritualmente, saiu por conta das decisões, e hoje fica se esforçando, mas está desconectado da fonte. Deus está te dizendo hoje: volta para o lugar que eu te plantei. Eu estou te chamando para que você fique plantado na minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Se você está recebendo esses chamamentos, vai tomando posse, que daqui a pouco eu vou pedir para você ficar em pé, você que vai responder esses chamados. Eu quero chamar também, nesta noite, que você pense agora, aqueles que estão apenas vivendo de aparência. Está na hora de quebrar a aparência. Está com muita folha, mas está sem fruto nenhum. Está com muita aparência, está muito bonito, só que sem fruto. Bonito por fora e vazio por dentro. Olha, eu quero te dizer, Deus não se impressiona com folhas. Ele está procurando fruto. Cadê o fruto? Ele está mexendo nas suas folhas e procurando fruto. E este é um chamado sério desta noite. Eu não quero que você apenas levante a mão, mas está na hora de você rasgar o coração e falar: Senhor, me ajude a frutificar, a sair desta aparência. E o último grupo de pessoas que eu quero chamar, aquelas pessoas que estão precisando ser curados em suas raízes, porque estão cheios de raízes de amargura, conforme está escrito lá em Hebreus. Raízes que foram feridas por conta de abandono, que foram rejeitados, que foram traídos, que têm sido frustrados. Está tudo contaminado, mas hoje, oh, aleluia, hoje o agricultor chegou aqui,
Ele não quer te cortar, Ele quer tratar a sua raiz. Aleluia. Se você se identificou com algum desses chamados, vai ficando em pé no seu lugar. Aleluia. Qualquer um desses 4 chamados que eu fiz, eu quero que você fique em pé, porque nós vamos orar por você. Amém, glória a Deus, amém, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Que bênção, que bênção. Está na hora de nós vivemos este entendimento que somos plantação do Senhor. Aleluia. Quero que os pastores identifiquem essas pessoas também. Os presbíteros e diáconos podem me ajudar. Nós vamos até você, nós vamos orar. Vamos fazer o seguinte: vem aqui para frente, vem cá, vem aqui para frente, nós vamos orar por você. Pode vir aqui para frente, glória a Deus, aleluia. Diga assim: Senhor Jesus e Yeshua, eu estou enraizado em Ti e tomo posse da minha condição, da minha identidade, do meu posicionamento, da minha frutificação. Eu sou o carvalho de justiça, plantação do Senhor, para mudar os cenários da minha vida, da minha casa, da minha geração, da minha sociedade, colocado pelo Senhor, onde Ele quiser, porque onde estiver, ali vai se manifestar o fruto da glória do Pai, em nome de Jesus. Estenda tuas mãos para frente nesta hora e agradeça ao Senhor. Agradeço por esta noite poderosa, agradeço por este entendimento, por estas chaves que você recebeu. A tua semana vai ser diferente. Você vai voltar quarta-feira, as irmãs vão voltar na sexta, toda a igreja vai voltar no domingo, mas frutificando a cada dia, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as ricas consolações que há no Espírito Santo de Deus se manifeste na tua vida neste tempo, para dar muito, muito, muito fruto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja diga, toma posse e dê um forte aplauso ao Senhor. Deus te abençoe, ótima semana em nome de Jesus.